Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 27 de maio de 2025. Pessoal, estamos chegando aqui no nosso gráfico semanal. Olha só, a gente tem uma semana aí bem pouco movimentada por enquanto, tá? Não temos muito o que atualizar em relação ao que foi falado no estudo de ontem. Então vamos passar aqui para o gráfico diário. No gráfico diário, o que a gente pode observar? A gente teve uma continuidade de um candle positivo, tá? A gente teve um ponto de retorno aqui no gráfico diário. Ou seja, ele acionou uma continuidade, né, na ponta compradora. Né? Então a gente observa aqui que ele teve um fechamento acima da média de 9 períodos. O corpo, o corpo real do candle não é muito expressivo, é um corpo real bem pequeno, bastante sombra superior e bastante sombra inferior. Isso indica o quê? Que apesar de ter uma força compradora querendo apontar para cima, a gente tem muita indecisão do preço, se ele quer ir para cima ou se de fato ele vai ceder e vai voltar para baixo. Então a gente vai ter que observar como é que o preço se comporta no dia de hoje e entender se nós vamos ter uma força compradora mais atuante, tentando buscar os topos anteriores, ou se a gente vai observar que vão entrar vendedores na jogada e forçar esse preço para baixo. Ó. Aqui nos 60 minutos, o que a gente consegue observar? Ó? A gente observa que teve essa perna aqui, ó, essa movimentação. Depois a gente teve uma pequena correção na média. E aí a gente teve um outro movimento. Ó. Apesar de uns candles negativos aqui, a gente conseguiu ter um movimento para cima. E aí depois disso a gente novamente teve uma outra correção na região das médias rápidas. E agora ó, o preço está tentando dar uma continuidade, certo? Pouco volume de negociação no dia de ontem, né? Então acabou não favorecendo muito a movimentação do mercado. Então a gente vê que tem candles bem pequenos de 60 minutos aqui, pouco expressivos. Então faltou força para o mercado, tanto para cima quanto para baixo, tá? O que me chama atenção é que ele de fato deu essa esticada para cima e depois se segurou aqui nas médias e agora vai tentar essa continuidade. Se ele buscar essa continuidade, ó, se a gente pegar desse fundinho aqui, fundinho mais próximo, até esse topinho aqui, e aí até esse fundo do 4, ó, se ele romper esse topo, ele abre margem para buscar ali a região dos 140.800, tá? 140.800. E se ele quiser buscar o 161.8 desse movimento, abre margem lá para os 142.000, que aí já seria buscar o topo histórico novamente, tá? Mas não estou dizendo que ele vai fazer isso exatamente, porque a gente tem algumas barreiras aqui, ó. A gente tem esse topo anterior aqui que ele precisa vencer. A gente observa que ele sentiu essa região aqui, ó. Quando ele chega nessa região de corpo real aqui, ó, ele entra nessa região, ele sente e deixa bastante sombra superior. Então, primeiro ele precisaria vencer essa região aqui para depois poder de fato conseguir dar uma acelerada para cima, tá? A gente vai observar também, ó, se a gente pegar um pouquinho mais para a esquerda, ó, vou fazer uma marcação aqui para vocês observarem, ó, a gente entra numa região aqui de bastante briga, de bipolaridade, né? Ó,
Então aqui ó, ele tem bastante dificuldade para subir. Por quê? Porque ele teve dificuldade de descer, de passar dessa região num primeiro momento, né? Aí então ele foi para baixo e agora ó, o desafio dele é tentar voltar para cima dessa região. Então fica uma bipolaridade aqui, então uma região de bastante briga. A gente vai ter que ver o preço vencer essa região para aí sim depois esse preço começar a desenvolver para cima, tá? A princípio, eu ainda entendo que vai haver um teste desse topinho aqui que ele deixou. Então ele vai vir testar essa região aqui, posteriormente tentar testar essa outra região aqui. O que chama atenção é que ele fez um fechamento acima da média de 72 períodos, o que pode indicar que de fato ele quer dar continuidade na ponta compradora, tá? O 15 minutos, ó, a gente consegue ver então, ó, que não teve uma movimentação muito grande também em relação ao dia de ontem, né, ó. Ele teve um primeiro momento aqui de mercado que ele fez uma perna de alta, depois ele acabou corrigindo, ele quase voltou para o fundo, mas ele também acabou que se segurou aqui, ó. Então, se a gente olhar aqui, ó, dá para fazer uma marcação. Deixa eu ver se vai dar certo daqui. É melhor daqui, ó. A gente pegar esse ponto aqui, a gente vai observar que tem uma LTAzinha aqui, ó. Então essa LTA aqui, enquanto ela se manter ativa, eu entendo que o preço vai continuar subindo. Mesmo com dificuldade, ele vai tentando subir, tá? Então a gente vai observar que o preço ele veio, ó, e de fato ele não perdeu em nenhum momento as médias, né? Ele acabou ficando um pouco abaixo nesse momento aqui, ó, mas logo ele já tentou se recuperar, já ficou ali no meio e depois já passou para cima das médias novamente. Então eu entendo que enquanto o preço continuar acima dessas médias rápidas do 15 minutos, ele vai tentando fazer movimentos ascendentes para buscar essas regiões anteriores aqui, tá? Agora o que que a gente pode observar? Vamos ficar bem atento como é que ele vai se comportar aqui, ó. Ó, se a gente puxar uma retração oposta, ele está fazendo o quê? Ele está puxando agora, ó. Então ele está vindo aqui para essa região de 50%, que é onde ele está. Então, quando ele chegar ali em 618, que é esses topinhos aqui, e 76.4, que é essa parte de corpo real que ele deixou do dia de ontem, vamos observar como ele vai se comportar. Se ele falhar por ali, aí eu pensaria que talvez ele possa mudar o comportamento. O que que ele faria isso aqui, ó? Poderia tentar e depois ele quebra a estrutura e vem para baixo. Então ele poderia fazer esse movimento aqui. Então se ele deixar esse tipo de falha aqui, aí eu vou ficar bem atento em de repente montar uma posição de venda para buscar esse fundo aqui, tá? Porque aí possivelmente ele vai perder esse fundo que ele deixou no dia de ontem e depois possa fazer, né, um movimento mais forte para baixo. Aí a partir disso, ele fazendo esse tipo de movimento, a gente projetaria para baixo, né? Projeta o pivô para baixo e ganha o previsibilidade de onde que ele pode ir, tá? Mas a princípio eu vou olhar para cima, tá, pessoal? Então eu vou ficar com as compras e aí a partir de alguma falha nessa região de 76.4, até mesmo no topo de ontem, aí eu ficaria bem atento para de repente a gente trabalhar algum tipo de venda. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu curtir aí que ajuda bastante a gente. Lembrando que não se trata de recomendação de compras e nem de vendas. Bons trades e até amanhã.